Eu sou a Isa Porcioli e tá começando o Sacodecast. Hoje, esse bate-papo vai sacudir a consciência, mexer com a mente e tocar seu coração. Porque eu recebo uma psicóloga que é formada há 15 anos na área. Ela tem um conhecimento super amplo e é uma convidada muito especial. Ela atende aqui em Alphaville e também em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Thaís Tagliasacchi. Tagliasacchi! Foi quase, hein? Agora foi certo. Tagliasacchi! Obrigada, Isa. Descendência italiana. Italiano. Normal, o pessoal sempre erra meu sobrenome. Sempre Fica tranquila. Uhum. Quero saber, quando que começou a sua paixão por psicologia? Então, eu costumo brincar que assim, tem muita gente que fala isso, mas é verdade. Eu acho que a psicologia meio que me escolheu. Porque não foi uma coisa que eu falei, eu quero fazer psicologia. Tanto que a minha primeira formação foi processamento de dados. Depois eu fiz administração. E só depois, quando eu já tinha meu segundo filho, foi que eu fui estudar psicologia. Minha mãe era psicóloga, né? Então, eu sempre tive um input ali. Então, não foi uma vocação desde pequena. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu fui me apaixonando pela psicologia. Então, teve uma mudança de carreira. Porque você começou na área da administração e também marketing, não era? Foi. Administração com marketing. E aí, você foi pra psicologia. Foi. Eu trabalhava numa multinacional. Trabalhei na multinacional durante 8 anos. Na área de marketing e eventos. Né? E depois, eu tive minha primeira filha. Eu me dediquei a ela durante um tempo. Eu ainda voltei a trabalhar nessa multinacional. Mas aí, eu queria ter outro filho. Né? Tive meu segundo filho. Eu fiquei 3 anos, né? Me dedicando exclusivamente a eles. Que foi uma coisa incrível que eu pude fazer. E depois eu pensei, bom, agora eu quero voltar para o mercado de trabalho, mas eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ter o meu horário, para poder ficar com eles também. Ter uma liberdade. Ter uma liberdade de horário. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Né? Minha mãe já era psicóloga, eu gostava do tema. Eu falei, por que não estudar psicologia? Foi aí que eu comecei a estudar psicologia. O Felipe hoje tem 21 anos, ele tinha 3 anos quando eu comecei a estudar. E eu te acompanho nas redes sociais. Eu lembro uma época, que era a época da pandemia, que você falava super sobre a importância de você não ficar o dia todo de pijama dentro de casa, o quanto que esse comportamento afetava o nosso bem-estar e tudo mais. Qual a sua abordagem é TCC, certo? Isso. E aí, hoje em dia, o seu principal foco é adolescentes, mas anteriormente, quais eram? Então, na verdade, eu hoje eu atendo muito adolescentes, atendo adultos também, mas os adolescentes meio que tomaram conta ali do meu consultório. Lá na pandemia, eu trabalhei muito com a qualidade de vida das pessoas naquele período, né? E nessa época também surgiu a oportunidade de eu trabalhar com essa parte do emagrecimento, do bem-estar físico, porque a gente sabe que o emagrecimento tem muito do componente comportamental e emocional, que é o que a gente trata na psicologia, né? Total. Então, naquela época, eu falava mais sobre isso. Mas também já atendi adolescente também. A coisa foi meio que mesclando, sabe? Tanto que hoje, que eu trabalho muito com adolescente, principalmente com as meninas, essa parte de eu ter essa especialização em transtorno alimentar é muito importante, porque isso é uma coisa que aparece bastante no consultório. Com as meninas, né, adolescentes ali, 14, 16 anos, é um tema bastante comum. Então, me ajuda muito a trabalhar com elas também. E de todas essas temáticas que você já trabalhou, qual que te deu mais brilho nos olhos, assim? O que você mais gosta? Isa, uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Eu parei de fazer porque eu trazia muito para casa, eu trazia muito para minha vida. Né? Psicólogo precisa fazer terapia também, mas ali eu não conseguia separar muito. Eu gostei muito de trabalhar com pacientes no hospital, né? Pacientes, né, em fase terminal, com a família, pacientes oncológicos, pacientes na UTI. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas, né, eu parei de fazer por isso, porque eu acabava misturando, eu ficava, às vezes, muito mal. Eu falei, não, preciso ir para uma outra área que não esteja tão pesado para mim, porque ainda na época eu tinha 2 filhos, eu tenho 3 hoje, mas eu tinha os meus 2, né, maiores, e eu precisava dar, né, atenção para eles, estava muita coisa. E aí,
quando eu migrei para o consultório, essa parte de transtornos alimentares eu gostei muito, mas hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada por atender adolescentes. Assim, é um público que eu gosto muito, eu aprendo muito com eles. E eu tenho muita facilidade com eles. Então, você gosta também? Gosto muito, muito mesmo. E qual que é a principal demanda dos adolescentes? Hoje, a principal demanda que chega no meu consultório são adolescentes com ansiedade, depressão, TDAH também, mas assim, a grande maioria é ansiedade e depressão. O mal do século. É, o mal do século. Ansiedade é o carro-chefe. É o carro-chefe? É. E como lidar com a ansiedade? Então, Isa, ansiedade, né, tem várias vertentes, né? Eu acredito que hoje muito da ansiedade dos jovens dessa geração se dá por conta da internet, né? Não posso dizer que é só da rede social, mas é do excesso de informação e rapidez de informação. Então, eu costumo brincar que assim, ó, quando eu era criança, que nem faz tanto tempo assim, também, por exemplo, se eu queria assistir um desenho, eu queria assistir o Pica-Pau. Tá. Eu tinha que esperar chegar o dia seguinte, às 9 horas da manhã, para eu assistir o Pica-Pau. E ainda tinha propaganda no meio e eu tinha que assistir a propaganda. Você tinha que ter paciência ali, Exato. Né? Hoje, eles pegam o celular e assim, eu quero assistir, sei lá, a Fórmula 1 que passou no final de semana. Eles entram ali, pulam a propaganda, colocam na velocidade 2, porque não aguentam esperar. Às vezes até pula para ver o que aconteceu. Então, só isso já é um fator ansiogênico. Então, você que foi adolescente há um tempo atrás, que também acho que não tinha esse boom todo. Se você olhar para a sua adolescência como foi hoje, você vai ver que, não vamos dizer que foi... A adolescência nunca é um período fácil, mas eu acho que foi mais fácil do que é para eles hoje. Eu acho que hoje para eles... E isso é rede social, essa quantidade de informação... Eu acho que é prejudicial para a cabecinha deles. Para a gente já é muitas vezes adulto, né? Uhum. Quantas vezes a gente não se pega... Eu me coloco nesse balaio aí. Sei lá, eu tô olhando as redes sociais e de repente eu tô lá, me sinto mal porque eu me comparo com a vida de alguém que eu sei que nem é aquilo exatamente, né? Porque ali o que tem é uma foto do melhor momento da pessoa. Recorte, né? O recorte que ela coloca. Mas eu me comparo e às vezes até me sinto mal. Imagina a cabecinha do adolescente que ainda tá em formação. Com certeza, com certeza. Então, a principal demanda é a ansiedade dos adolescentes. Isso. E aí é todo um processo, né, para você... E toda a relação, né? As relações deles, né? Com os colegas, relações amorosas... Enfim, é isso. Se relacionar não é fácil. Não é fácil. E a segunda principal demanda, qual que seria? A depressão. A depressão. Depressão também. É porque, assim, ó, ansiedade e depressão, elas andam muito juntas, né? É muito comum um paciente chegar com um quadro de ansiedade e logo depois ele ter um quadro depressivo. Então, elas andam bem próximas. Entendi. E aí você lida muito com o adolescente, mas você tem que comunicar aos pais muitas vezes, Sim, né? eu tenho que falar com os pais também. E como que é esse processo? Então, geralmente funciona da seguinte maneira, assim, ó. Quando o adolescente chega, né, até os 18 anos, a minha primeira consulta é sempre com os pais. Porque eu preciso entender qual é a demanda, né? Porque geralmente o adolescente não vem ele. Oi, quero fazer terapia. É o pai e a mãe que coloca. Né? Vem pelo pai e pela mãe. Então, minha primeira consulta é com o pai, com a mãe, com os dois, enfim. E depois eu começo a atender o adolescente. Eventualmente, eu faço algumas devolutivas com os pais. Tem alguns que me solicitam mais, né? Eu tenho alguns pais que me mandam mensagem. Assim, eu deixo meu WhatsApp muito livre, né? Para entrar em contato comigo. Então, tem pai que acontece qualquer coisa em casa com os filhos, eles me mandam mensagem. Thaís, me respondeu isso, o que eu faço? Então, às vezes, eu até acabo prestando, tipo, quase uma consultoria, né? Mas, assim, eu sempre falo para os meus adolescentes que, assim, o meu paciente são eles, né? Então, sempre que eu vou dar uma devolutiva para os pais, até para eu não perder o vínculo, eu sempre falo com o meu adolescente, olha, seu pai quer conversar comigo, eu vou falar isso, isso e isso, tudo bem para você?
Porque eu preciso ter o aval dele. Porque se eu falar com o pai sem o adolescente estar sabendo o que eu tô falando… Ele vai ficar revoltado com você. Sim, ele não vai querer, né? Ele vai perder a confiança. Perder a confiança. Realmente eles se abrem comigo, né? Eu sei que eles contam coisas pra mim que eles não contam pros pais. Porque sabe por que eles contam pra você e não contam pros pais? Porque os pais julgam, eles não acolhem. E muitas vezes o que a gente precisa é de acolhimento e não de julgamento. Justo, muito bem pontuado. Ai, desabafos daqueles… Não é verdade? É isso mesmo. Não, sabe o que eu vejo? E assim, eu tenho 3 filhos também, tenho 2 enteadas. E a gente acaba fazendo isso em casa mesmo. Muitas vezes eles vão conversar com a gente fica… Tá. Eu não tô nem prestando atenção no que eles estão falando. Porque eu tô pensando, sei lá, em outras coisas que eu tenho pra fazer. E muitas vezes é uma reclamação. Escuto essa reclamação. Eu vou falar com a minha mãe não tá escutando o que eu tô falando. Entra por uma orelha e sai por outra, né? E muitas vezes os pais escutam já querendo corrigir. Ou já querendo colocar a opinião deles. Eles não abrem um ouvido para escutar o que o adolescente efetivamente está vindo trazer para eles. E às vezes o pai pode pensar que é uma bobagem, só que às vezes é muito mais profundo. Sim. Não é uma bobagem. Exatamente. Né? Porque eles… Uma coisa que eu sempre falo para os pais, que eu acho muito interessante… Eu acho que os pais, a gente acaba esquecendo que a gente já foi adolescente um dia. Então, a primeira coisa que eu pergunto para eles é assim… Você lembra da sua adolescência? Você lembra o que você fazia quando você tinha essa idade? Você lembra o que você pensava quando você tinha essa idade? Para ele tentar se aproximar um pouco do filho. Se colocar no lugar, de certa forma, né? Realmente. E aí, então, os adolescentes, eles se abrem com você. E quando você comunica pra eles, isso aqui eu vou passar pros seus pais. Eles acatam geralmente, numa boa? Numa boa, porque eu não vou contar detalhes que eu sei que eles se confiaram só a mim. A única quebra que, assim, eu sou obrigada a fazer, e eu sempre aviso na primeira consulta com eles, assim, é se eles colocam a vida dele em risco. Aí, isso eu tenho que comunicar aos pais. E assim, a gente, às vezes, quem tá ouvindo em casa pensa… colocar a vida em risco. Meu Deus, esse adolescente deve ser muito doido. Deve ser muito radical. Só que quando você é adolescente… Você é meio besta das ideias. Assim, no bom sentido, sabe? Às vezes não. Por quê? Porque você tá em formação. E muitas vezes você só quer viver uma adrenalina, fazer uma coisa meio radicalzinha, né? Porque, uou, tudo é flor da pele. Seu hormônio tá flor da pele. Então, por isso que os adolescentes às vezes fazem umas coisas e eles não medem a consequência daquilo. Pois é, na verdade, tem uma explicação científica para isso. Além, né, dessas outras explicações que sim, os hormônios à flor da pele, eles ainda não sabem, né, o discernimento, risco, né? O adolescente tem essa coisa de, nunca vai acontecer comigo, né? Acontece com outro, comigo nunca vai acontecer. Mas, de fato, o cérebro do adolescente, ele tá em desenvolvimento. Então, a gente tem a parte do córtex pré-frontal, que é a parte da nossa razão. No adolescente, essa parte do cérebro, ela tá em desenvolvimento ainda. E quem tá gritando é a amígdala, que é a parte das emoções. Que fica bem no meio da cabeça, né? E o córtex aqui na frente, exato. não é? Então, por isso que muitas vezes… eu até falei isso ontem no meu Instagram. Falou, eu vi. Eles sentem demais, é tudo muito intenso. Eu amo, eu odeio. E muda de um dia para o outro. Por que é isso? Porque a parte da razão, né, de dominar as emoções, ainda tá em desenvolvimento. E aí, você me corrige se eu estiver errada. O córtex pré-frontal, ele se forma até os 25 anos. Isso, é isso? 24, é isso. Isso mesmo. Ele se forma… Então, até então, você não é adulto até os 25. Gente, estou me tornando adulta agora, que eu tenho 25. Então, mesmo. é isso, não é? E assim, eu até coloquei isso no Instagram e teve gente que me respondeu. Não, mas tem adulto que até hoje… né? É porque lidar com as emoções, mesmo depois que você tenha o seu córtex pré-frontal bem formado, né? O físico, né? Lidar com as emoções não é uma coisa tão fácil, né? Porque, até entrando um pouquinho aqui na psicologia, eu sinto… O nosso maior inimigo são os nossos pensamentos, né? Então, às vezes, eu sinto coisas pelo pensamento que eu tô tendo. E muitas vezes, o nosso pensamento é completamente fantasioso. Só que, né, eu já tô vivendo no meu pensamento, eu tô fantasiando, só que eu já tô sentindo. Eu não precisava estar sentindo aquilo naquele momento. Então, eu sempre falo, né, o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. A gente precisa aprender a dominar um pouquinho os nossos pensamentos.
Porque muitas vezes eles não são reais, né? Exato. Por exemplo, os pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos são muito bons. Eu tenho um paciente que me pergunta, Thaís, eu tive um pensamento assim, esquisito. Eu falei, fica tranquilo. Todo mundo tem pensamento intrusivo. É só que a gente não fala, né? Eu não vou te falar dos meus pensamentos intrusivos, porque tenho um pouco de vergonha às vezes. Mas todo mundo tem, tá tranquilo, faz parte. Mas eu compartilho um aqui. Na época da escola, eu já pensei, nossa, e se eu tacar o meu celular no chão, assim, do nada, sabe? O que acontece se eu tacar? Ou se eu der um grito na sala de aula, sabe? Coisas que você fala, gente, não é normal. Só que é normal ter esses pensamentos, mas daí você fala, isso aqui, vou deixar passar. Nada a ver, né? Sim. Não, mas é que tem gente que acha que, meu Deus, eu tô pensando isso. Não, a gente tá pensando o tempo inteiro. A gente tá aqui conversando, você tá pensando, eu tô pensando. Né? A nossa cabeça não para. Só que a gente não tem que dar tanta moral pra aquele pensamento. Deixa passar. Mas o problema é quando você pega ele, né? E aí, você pega aquele pensamento e você coloca ele como protagonista. Luiz, é muito curioso que assim, ó, quando a gente tem um pensamento, por mais irreal que ele seja, né, que a gente chama de pensamento ansioso, o que a gente começa a fazer? A procurar evidências de que aquele meu pensamento, ele é verdade. Então, eu vou criando, né, mais pensamentos, mais evidências de que aquilo é verdade. Aí você tem que pensar, qual que é a evidência disso ser verdade? Aí você vai falar, nenhuma. Então, aí você tem que voltar pro real, calma. Lacan, vamos né? voltar. Não é Lacan que tem os 7 tópicos lá? Não sei. As 7 camadas? Não, as 7 camadas de personalidade. Não, quem fala sobre pensamento, comportamento, emoção, é o Beck. Ah, tá. Que é da teoria cognitivo-comportamental. Ah, entendi. Que funciona assim, mais ou menos. A gente pensa. Porque a gente pensa, a gente desenvolve emoções e a gente se comporta de uma determinada maneira. Vou dar um exemplo, assim, bobo e clássico. 2 pessoas, as duas, sei lá, têm um namorado e as duas combinaram com o namorado que ele vai ligar meio-dia. O namorado não ligou para nenhuma dessas 2 pessoas ao meio-dia. Uma pessoa que tem um pensamento mais, talvez, realista, né, que tem uma estrutura com crenças mais positivas, ela pode pensar, poxa, ele não conseguiu ligar meio-dia, né? Pode ser que tenha entrado numa reunião, o celular descarregou, ou simplesmente não estava com vontade de falar comigo, porque sim, às vezes a gente não tem vontade de falar com as pessoas. E não tem nada a ver comigo, pode ser com ele, né? Exato. Então, a emoção que ela vai sentir é uma emoção neutra, tanto faz. E o comportamento vai ser, provavelmente, quando ligar, ela vai perguntar, o que aconteceu, que você não me ligou, buscar tá tudo entender, bem? Né? Ok. Uma pessoa que, sei lá, é um pouco mais pessimista ou que já, né, vive na fantasia, vai começar, não me ligou por quê? Nossa, será que ele tá com outra? Não. Eu vi ontem… Acho que ele quer terminar. Eu vi ontem que ele tava falando no celular aquela hora, não sei com quem ele tava falando. Aí a pessoa… viaja na maionese. Começa a criar uma fantasia. A emoção que ela vai sentir é… horrível. Né? Ciúmes, medo, insegurança. Quando ligar, pode ser que o comportamento dela seja… Por que você me ligou? Eu fiquei esperando. Você tá louco? A gente combinou. Então, você percebe que a mesma situação, por conta do pensamento, é completamente diferente. Totalmente, né? Totalmente. Então, é a forma que você lida. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com o pensamento e com a emoção. Falando assim, parece que é muito simples, né? Não é, por isso que a gente vai para terapia aprender a lidar com, né, pensamento, emoção e tudo mais. Então, assim, a gente já viu que tem 2 possibilidades e uma maneira é mais leve do que a outra. Sim. E então, assim, uma pergunta ampla, talvez não é uma resposta direta, mas como viver uma vida mais leve? Como viver? É bem ampla. Oi, assim, ó, eu acredito que o princípio da gente conseguir viver uma vida mais leve, primeiro, é a gente se conhecer, né? Saber quem você é, no sentido de conhecer as suas fraquezas e conhecer, né, as suas grandezas também. Porque é um exercício que eu faço com os meus pacientes, eu gosto muito de fazer. Parece um exercício fácil e não é. Todo mundo tem qualidades e defeitos. E é legal que a gente saiba, consiga identificar, né, tanto as nossas qualidades como os nossos defeitos. Para quê? Porque tem defeitos ou coisas que eu não gosto em mim
que eu posso mudar, né? Eu não gosto, sei lá, não gosto que eu sou egoísta. Eu posso mudar esse comportamento. Eu queria ser mais alta. Isso aqui não vai dar para eu mudar, né? Então, eu conhecendo, eu consigo manejar aquilo que eu não gosto e aceitar. Isso é uma outra parte muito importante e muito difícil. A pessoa aceitar aquilo que não dá para mudar. E tá tudo bem, porque ninguém é perfeito. Porque se você se revoltar contra Exato. aquilo, você só vai gastar energia e não vai chegar em lugar nenhum. Porque não tem como mudar, né? E daí, a parte das qualidades, eu conhecer também as minhas qualidades, né? Os meus pontos fortes, para eu enaltecer aquilo, né? Eu deixar aquilo ainda maior. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante e, curiosamente, é muito difícil das pessoas… quando eu peço, né, pro paciente fazer isso, os adolescentes, eles me voltam com uma lista de defeitos. E qualidade, quase nenhuma. E isso vai de encontro ao que eu estava falando de rede social, de internet, porque aí eles se comparam. Vem a comparação e não consegue achar coisa boa em si, porque está se comparando ao outro. Então, né, voltando… você começa com uma pergunta, eu vou indo, né? Mas tá tranquilo, é assim mesmo. Eu perguntei como viver uma vida mais leve. Então, eu acho que um grande passo é isso, né? Você se conhecer suas qualidades e conhecer as coisas que não são tão boas em você. Um outro ponto é você… né, que a gente chama de inteligência emocional, esqueci a palavra, que é você saber lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos. Vou dar um exemplo. Todo mundo sente tudo, né? As pessoas também têm um pouco de mania de falar que sentir tristeza é ruim, ficar com raiva é ruim. Eu não sinto ciúmes. Acho tão engraçado quando a pessoa fala, eu não sinto ciúmes, eu tenho vontade de falar assim, não, você vem de que planeta? Todo ser humano sente, né? Todo mundo sente tudo. A grande questão é a gente conseguir lidar com esse tanto de coisa que a gente sente, né? Então, por exemplo, raiva, eu sinto. Mas eu agir com a raiva não vai ser bom. Né? Não vai ser bom. Porque eu vou falar talvez coisa que eu não queira falar, ou eu vou ter uma atitude que eu não quero ter. Então, eu aprender a lidar com as minhas emoções, isso é muito importante, né, para os nossos relacionamentos e para a gente, né, viver melhor. Então, por exemplo, tô com raiva. Melhor coisa que eu sempre falo é assim, tá com raiva? Vai beber um copo d'água, vai dar uma volta, vai tomar um banho. A hora que baixar essa emoção, aí você conversa, aí você fala. Então, eu acho que essas duas coisas são muito importantes para a gente ter uma vida… mais leve. O autoconhecimento e saber conviver com as nossas emoções. Né? O que fazer com as nossas emoções. Eu acho muito importante. Sobre adolescentes, né? Que eu sei que é o tópico que você está mais abordando no seu Instagram. Eu queria que você contasse como colocar limite nos seus filhos, assim. Até que ponto a gente pode colocar limite ou deixa de colocar? Como lidar com isso? Tá. Isa, essa é uma pergunta que os pais sempre me fazem. E assim, o que eu percebo muito hoje também? Os pais… Antigamente, parece que era muito mais fácil colocar limite nos filhos, né? Hoje, os pais têm muita dificuldade. E essa dificuldade dos pais colocarem limite nos filhos hoje, eu acho que tem muito a ver com uma questão de… muito mais de ego dos pais. Os pais quererem não, eles terem o medo de perder o amor do filho, de não ser querido pelo filho, de querer ser sempre legal, que o filho goste dele porque é legal. Que sim, é uma delícia, óbvio que é. Mas, receber esse amor, né? Mas pai e mãe, a gente não tá aqui para ser legal com o filho. Também não é o que é pra gente ser um horror, não é isso. Mas assim, eu tô aqui para criar, né, o pai e mãe, criar seres humanos e pessoas que consigam lidar com a vida, né? Tem uma enteada que fala assim, a vida não é um morango. A vida não é um morango. Então, eu preciso preparar pessoas para a vida. E colocar limite é uma das coisas principais que os pais, além de dar amor, carinho e tudo mais, e eu acho que colocar limite também é dar amor… Porque um filho sem limite vai ser um adulto que não vai saber lidar com as dificuldades da vida. Então, o limite é muito importante. E aí, né, e também o limite tem muito a ver com os valores de cada família.
né? É difícil eu falar genericamente, porque cada família tem os seus próprios valores. Então, os limites para um filho têm que ser colocado dentro dos valores ali que você acredita. Mas é essencial, né, para uma criança pequena, para um adolescente, dar limites. Então, é interessante saber que é uma das principais dúvidas, assim, dos pais, né? Sim. Porque eles não sabem, assim, como que eu vou colocar limite, de que forma. Eu tenho né? pais que me mandam mensagem: Thaís, meu filho fez tal coisa. Como que eu ajo? Que castigo eu dou? Então, eu vejo que os pais têm essa dificuldade de frustrar o filho. Porque, no fundo, eles têm medo de perder o amor dos filhos. E é engraçado que eu me lembro, né? A minha mãe comigo ela era muito brava, ela era muito enérgica. Na época, óbvio que eu não gostava, óbvio que eu ficava brava. Mas depois que eu ganhei certa maturidade, né? E hoje eu olho para a educação que minha mãe me deu, eu falo… Ela foi sensacional. Embora ela tenha sido brava, ter me colocado muitos limites… talvez se ela não tivesse feito aquilo, eu teria dado muito errado. Porque eu era uma adolescente que eu flertava, assim, um pouco com as coisas erradas. Então, se minha mãe não tivesse me colocado ali na linha, né? Mesmo eu ficando com muita raiva dela… e minha mãe sustentou, porque eu acho que falta é os pais sustentarem que os filhos vão ter raiva, sim. Fazer o quê? Vou contar até uma coisa engraçada. Eu lembro que uma vez a minha mãe… Sei lá o que ela fez. E na época a gente tinha agenda. Então a gente escrevia todo dia na agenda. Minha mãe brigou por algum motivo. Aí eu fui lá na minha agenda. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Tá, tudo bem. Aí eu fui lá na minha agenda. Ai, minha mãe é uma chata. Minha mãe é uma p... Nananã. Escrevi, xinguei. Beleza. Eu desabafei. Tá. Uns dias depois minha mãe chegou, me dando uma bronca. Eu falei, por que ela tá brigando? Ela falou, não, porque eu li a sua agenda, eu vi o que você escreveu de mim. Aí eu lembro que eu até falei, mas mãe, a agenda era minha. Você foi lá ler de enxerida também, né? Vamos combinar que essa parte não tava certa. Não era pra você ler. Mas eu tô falando isso pra ver. Eu fiquei com raiva dela, mas ela tava certa. E a gente tem que sustentar a raiva dos filhos. Porque eu não tô fazendo aquilo porque eu sou ruim. Eu tô fazendo porque eu quero o bem dele. Né? E é curioso disso da agenda, assim, que é o que a gente pensa, né? A gente escreve pra ninguém ler. Mas no fundo, a gente escreve pra alguém ler, né? Você não acha? Isso é muito engraçado. Isso aqui, ó, Freud explicava, isso é ato falho. Sabe quando você deixa, assim, não quero que ninguém veja, mas sem querer a pessoa pega? É porque a gente deixa uma pista. Freud explicava isso. Isso é muito bom. Ato falho também é quando você, sei lá, eu tô falando… com a Thaís aqui. Então, Thaís, daí eu falo, então, Letícia. Sem querer eu solto um Letícia, é porque eu tô pensando na Letícia. Exato. Psicanálise é muito boa. Não é verdade? Não é aí. verdade? E então, hoje, os seus principais pacientes, né? Pacientes são… Tem profissional que chama de cliente, tá? Tem profissional? Tem. Mas eu chamo de paciente. Pacientes, né? Então, os seus pacientes, a maioria adolescentes, mas também tem adultos? Eu tenho adulto também. E aí você percebe muita diferença, né, nas questões? Ou tem muitas questões iguais entre eles? Nossa, você fez uma pergunta, deixa eu pensar. Talvez a ansiedade, né? Tá em qualquer idade ali, né? A ansiedade é o que você falou, é o mal do século, de verdade. Assim, ó, Isa, eu já falei isso em roda, assim, né, de conversa boba, assim. É muito difícil um paciente, por exemplo, chegar no consultório porque ele, por exemplo, tá com um problema financeiro. Eu não vou no consultório tratar sobre isso. Porque a psicóloga não vai resolver muito esse problema. Só se você não sabe administrar mesmo, né? O que sempre traz as pessoas, né? Tirando transtornos, claro. Mas assim, o assunto principal de uma terapia, eu acho que é relacionamento. E não entenda relacionamento amoroso. Todos os tipos de relacionamento. Se relacionar com pessoas, né? Sempre… no fundo é isso, um relacionamento, né? Com marido, esposa, com filho, com pai, com mãe, com amigos. É sempre, assim, o tema central é sempre esse. É curioso. E é curioso que você pensar que relacionamento, por exemplo… É a pessoa com o mundo, é a pessoa com o outro, né? E aí, muitas vezes, o problema pode estar só na pessoa… Ou realmente o problema pode ser outro, né? E aí, nisso que você vai destrinchando pra entender. E… pode falar. Eu ia falar só uma coisa. Porque somos seres sociais.
Então, se relacionar, eu acho que é a coisa principal do ser humano. Até por isso, né, temos a questão aí da internet. Vou mudar completamente de assunto, Tudo bem, tá? tudo Porque bem. agora eu aham. falei isso, agora eu já lembrei de outra coisa e Não, tudo bom. vamos lá. Porque, por exemplo, tem muita gente hoje, por exemplo, que se relaciona à distância, se relaciona com máquina. A gente estava falando agora aqui, antes de começar… Sobre chat GPT, inteligência artificial. Exato. Né, a pessoa… Eu já tive paciente que falou assim, Thaís, eu vou ter um problema, eu vou perguntar para o chat GPT. Aham. Você está se relacionando com uma máquina. E o ser humano precisa de relacionamento com o outro. O ser humano é um ser social. Uhum. Não tem como viver sozinho, Não. impossível. Exato. Então, e sobre os adultos, então, a principal queixa deles seria qual, assim? Já que não é a parte financeira, é sobre se relacionar com o… Relacionamento. Relacionamentos em geral. Tirando essa parte de ansiedade, que sim também, mas eu penso que são relacionamentos em geral. Certo. E aí, quando você se formou em psicologia, foi lá no começo da sua carreira como psicóloga que você estava atendendo dentro de hospitais? Foi. Logo que eu acabei a graduação, eu fiz uma pós em psicologia hospitalar. E nessa pós, a gente trabalhava, né, no hospital, então eu rodei o hospital. Então, eu trabalhei um mês na clínica médica, que na verdade são os quartos. Trabalhei na UTI neonatal, trabalhei na UTI adulto. Atendimento de família, no caso de falecimento. Paciente terminal, paciente com câncer. E aí você conversava com esses pacientes, assim? Sim. Conversava com os pacientes. Por exemplo, ele sabia que ele vai morrer daqui 2 semanas. Sim. E você conversava com eles. Sim. Nossa, que experiência, né? Que difícil. Essa experiência do luto é bem difícil. Assim, eu acho que a experiência mais difícil que eu tive lá no hospital foi um paciente que estava na UTI e ele faleceu. E daí eu tive que entrar na salinha com a família inteira. Era uma família muito grande, a família inteira estava lá. E eu tive que dar a notícia e tive que acolher a todos ali. Então, foi uma das experiências mais difíceis, assim. Eu gostava, mas difícil, né? Pesado, assim. Hoje em dia é mais leve os atendimentos, assim, com certeza, relacionado a isso. É mais leve, porque… Claro, eu tô muitas vezes lidando com, né? Eu tenho alguns pacientes graves, com alguns transtornos graves, não são muitos, mas eu tenho. E aí, as sessões são mais pesadas. Mas, geralmente… as questões, né? Não posso colocar em… Não posso julgar a dor do outro, né? Exato, toda dor é uma dor, né? Mas é diferente de, né, uma doença como câncer, né, lidar com a morte, que eu acho que são coisas mais pesadas, assim. Mais graves, parece, né? Mais difíceis de lidar, né? Difíceis, porque eu sempre, né, todo mundo fala isso e é verdade. Para tudo nessa vida a gente acaba encontrando uma saída. Agora, para uma doença grave e para morte, não tem o que fazer, né? Então, eu acho que é mais difícil mesmo. Exatamente. Mas tem gente que lida bem, né? Com a morte? Tem. Difícil? Difícil. Eu tô pensando se eu já encontrei alguém que lide bem com a morte. É difícil. Porque assim, ó… De uma maneira menos pior, vai. Consegue ter um entendimento, assim. Quando a pessoa é muito apegada à religião, às vezes ela se apoia tanto nisso que fica com o coração mais em a fé paz, é muito importante. Né? Então tem gente que não consegue lidar nem, sabe, na morte… Você tá falando isso, eu tô lembrando de 2 casos. Mas um paciente que eu atendi, ele tava… Assim, era dias para ele falecer. E ele tava super lúcido, ele tava consciente e ele sabia disso. Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com ele foi quase que ele me colocando no colo, sabe? Te acolhendo. Ele me acolhendo. Eu vou morrer, mas tá tudo bem. Foi. Assim, uma lucidez, né? Então, não sei, né? Não posso dizer, nunca morri. Espero demorar muito tempo. Mas talvez a hora que, né, a pessoa tá… sei lá, chegando perto, sei lá, ela se torna mais consciente, algumas, não sei. Eu lembro que essa experiência foi bem marcante, assim. É que tem gente que é mais apegada aos bens materiais e à vida, e tem gente que é mais desapegado, né? Com certeza. Entende isso deve fazer toda a diferença. Entende que é uma ali. passagem. Qual que é a sua religião? Olha, isso. Um ponto. Eu nasci, né, fui criada no catolicismo, né? Frequentava a igreja com a minha família e tal. Não muito também. Mas eu já tive experiências, eu já fui, né, no espiritismo, aqui em Alphaville eu ia no semeador. Eu já fui aqui em Alphaville na igreja batista, que é evangélica, né?
Eu falei isso semana passada. Eu adoraria fazer um curso, por exemplo, de teologia. Eu adoro ouvir sobre religião. Então, hoje, eu não tenho uma religião. Eu tenho fé, né? Acredito que existe uma coisa maior, acredito numa energia, mas eu não tenho uma religião minha, assim. Eu vou pegando um pouco, adoro conversar sobre isso, adoro ouvir as pessoas falando sobre isso, é um assunto que me interessa muito. É curioso, né? É muito assim. curioso. Mas você reza, você tem algum ritual, algo que você faz, assim? Não. Você conversa com Deus de vez em quando? Então, feio que eu vou falar, né? Eu converso com Deus. Quando eu tô tipo assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Feio, né? Sim, Ai, justo. Thaís. Mas não, eu não tenho o costume de orar. Gente, eu vou falar uma coisa muito feia, tá? Porque minha família é católica e tal. Mas eu não frequentava. Eu lembro quando o Felipe, que é meu filho do meio, ele tinha uns 2 anos, 3 anos. Eu fui com ele na missa, né? Não me lembro porque a gente foi na missa. Tava um silêncio, o Felipe me solta assim no meio da missa. Ô mãe, quem que é aquele cara lá pregado no X? Isa, ele falou. E você? Não, eu queria, pelo amor de... Olha, eu queria morrer. O olhar das pessoas, assim, né? Então, pra você ver que, assim, não é uma coisa que eu tenho uma coisa específica que tanto não passei para os meus filhos, uma falha, né? Mas eu tenho fé, acredito numa coisa maior, acredito em Deus, mas não sigo nada, assim. Entendi. E aí, você respondeu o que pra ele? Você ficou quieta? Não, depois, a hora que a gente... Na hora você falou... na hora que acabou, aí eu conversei com ele, eu expliquei. Vergonha, Meu Deus, né? Que situação. Tudo bem. E como que foi sua infância? É uma pergunta bem psicóloga, Nossa, né? como foi a minha infância? Toda psicóloga faz essa pergunta. Nossa, tá. Em que sentido? Você tem boas memórias ou a maioria não é positiva? Não, eu tenho boas memórias, mas eu tenho memórias também não tão boas. A minha infância foi muito dividida. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. E as realidades, né, nas 2 casas eram muito distintas. Então, para mim era difícil, né, lidar com a realidade na casa da minha mãe, que eu morava com ela, eu só ia de final de semana para casa do meu pai, e lidar com a realidade na casa do meu pai. Mas tenho memórias boas. Mas Eram também, criações diferentes? Também, mas também financeiramente era muito diferente. Da minha mãe era muito mais difícil que no meu pai. Ah, sim. E eu sempre fui, né, uma criança, uma adolescente. Graças a Deus eu melhorei. Posso até contar uma passagem depois aqui. Muito quieta. Então, por exemplo, se falassem assim pra mim, Thaís, hoje você vai comer cocô. Eu ia falar, ai, que delícia, adoro cocô. Eu ficava quietinha, porque eu queria agradar a todos. Né? Então, isso me fazia sofrer muito ali. Eu ia contar uma passagem interessante assim, ó. Até entrando na psicologia de volta, assim. Que eu acredito muito, né? Antigamente a gente separava, né? A psicologia e o corpo e mente. Como se fossem 2 coisas separadas. Hoje não mais, a gente entende que é uma coisa só. Mas para vocês verem como é uma coisa só, eu acredito muito nisso. Eu era essa pessoa. Então, sempre que alguém fazia alguma coisa para mim que eu não gostava, eu engolia. E era muito louco, eu lembro até hoje, eu sentia como se eu estivesse engolindo, como se tivesse uma coisa aqui. E aí eu lembro quando a minha filha mais velha tinha 1 aninho, sei lá, eu tive um nódulo na tireoide. Seu corpo reagiu. Exato, né? Foi um nódulo, não foi maligno nem nada, e eu tirei. E eu lembro que quando, né, eu fiz a cirurgia e tal, eu falei, gente, eu preciso começar a aprender a falar. Eu não posso guardar e engolir tanto sapo. Eu engoli tanto sapo que chegou o nódulo aqui na minha garganta. Não é muito louco? O corpo dá sinal. É muito louco isso. E você com certeza deve ver essa Thaís da adolescência em pacientes hoje em dia. Muito! Porque deve ter muito paciente, assim. Porque, sabe por quê? Porque, óbvio que você sabe, né? Mas eu vou falar o que eu penso. Por exemplo, esses dias, esse final de semana, eu fui num curso, assim, rapidinho. Tipo imersão de marketing, né? E começou falando sobre o principal ali da internet, que é o marketing digital, que é o posicionamento. O que é se posicionar, né? É você estar em determinado lugar. É você chegar e antes de você dizer, a pessoa meio que ter uma imagem sua. Tá. A pessoa já vai
Porque você comunica, né? Sim. Com a sua vestimenta, com o seu, a sua presença, tudo isso você acaba comunicando. E se posicionar é você ter uma posição. É você ter uma escolha. Sim. É você bancar a sua escolha. E se você não toma um partido, se você não tem uma posição, você acaba sendo uma pessoa que fica um pouco sem… Não sei se esse termo é certo de dizer, mas assim, sem muita personalidade, Sim, né? com Porque certeza. você fica em cima do muro. Uhum. Porque se você fica em cima do muro, aí você não agrada nem o lado A, nem o lado B. Mas você também não se agrada, né? Exato, exato. Tem uma frase que é do filme, não, do livro da Alice. Esqueci quem escreveu, tá, gente? Depois você procura aí, põe aí. Que fala assim, se você não sabe mais ou menos assim a frase. Se você não sabe que caminho que você quer seguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não sei pra onde eu quero ir. Então, se você não coloca a sua vontade também… Exato. E também tem a questão quando a pessoa sabe, só que ela não tem coragem de bancar. Exato. Porque ela vai desagradar. Porque ela quer o quê? Porque o adolescente quer ser incluso no grupinho. Então eu vou falar… Eu lembro uma vez, agora falando de algo meu… Eu pintei uma unha de cada cor. E fui pro colégio, assim. Eu era, sei lá, uns 11 anos. Cara, o tanto que eu fui julgada por isso. Você tirou quando chegou em casa? Não. E eu, tipo… Muito bem. Aqui, ó, o ombrinho. Ó, o ombrinho. Ó. Ótimo. Então, mas ó, esse comportamento é super difícil. Porque a maioria nessa idade, o que vai fazer? Mas doeu. Doeu. Então, mas você bancou. Ah, banquei, óbvio. Eu gosto. Ai, e aí, qual que era o problema? Gente, é só você desviar um pouquinho da curva que você vai receber crítica. Sim. Mas também vai ter pessoas que vão te acolher e vão se identificar com você, né? Exatamente. É. Mas o mais comum nessa faixa etária é chegar em casa e tirar e nunca mais. Ah, acabei de lembrar outra coisa. Eu lembro que uma vez, né, cheguei… Meu pai foi me buscar, cheguei. Eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu tinha ido no cabeleireiro com a minha mãe e eu pintei a unha, sei lá, de rosinha. Uma cor bem clarinha. Enfim, eu cheguei no carro, meu pai olhou pra minha unha e falou assim… Eu não lembro qual foi a frase, tá? Mas foi algo do tipo, nossa, você pintou a unha, que horror, alguma coisa assim. Só que aquilo, eu lembro até hoje, eu senti como se, assim, se eu tivesse quase que suja, sabe assim? Uma frase boba. Ô, Isa, depois eu cheguei em casa, eu tirei. O que ele tinha falado da tua unha? Que tava ser um horror, que imagina eu pintar unha. Foi alguma coisa assim, eu nem lembro a frase exatamente. Pra você ver como eu queria agradar o tempo todo. Eu cheguei em casa, tirei. Eu nunca mais pintei a unha. Quando eu comecei a fazer a unha já, tipo, adolescente, 17 anos, 18, demorei pra fazer. Eu só pintava de branco. Ai, eu já tô até de vermelho. Eu só pintava de branco. Isso aqui é uma revolução, Exato. galera! Eu só fui pintar a unha de uma cor quando a Lelê, que é a minha filha mais velha, já, tipo, tava entrando na adolescência. Ela falou pra mim, mãe, põe uma cor aí nessa mão. Ó. Aí você teve um start. Aí que eu falei, por que eu não pinto Eu fiquei minha unha? anos sem pintar unha, porque meu pai fez o comentário e eu guardei. Quando eu tinha 8 anos. E eu queria agradar, porque imagina que eu não ia agradar. Entendeu? A gente, muitas vezes o ser humano tem a necessidade de ser aceito, de ser acolhido, de ser amado, né? É porque, na verdade, a gente busca isso. A gente busca. Mas aí, se a gente buscar isso, e pra chegar nisso… Eu tenho que me anular? Não, Você né? se anula? Aí é difícil, né? Não. É. A gente tem que buscar um equilíbrio, né? Óbvio que, às vezes eu gosto de agradar o outro. E tá tudo bem eu querer agradar uma outra pessoa. Mas eu não posso sempre querer agradar o outro e sempre me anular. Eu tenho que achar Tem que achar um equilíbrio, né? Então, tem coisas que tudo bem, né? Sei lá, tô com alguém que não gosta de comer japonês. Tudo bem, eu vou comer uma pizza. Mas não é por isso que nunca mais eu vou comer um japonês, sei lá. Você não pode com uma amiga comer um japonês, ou ir sozinha comer um japonês, né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio aí. Exato. Relacionamento é isso. Muitas vezes a gente cede ali e tal, só que a partir do momento que você fica muito apagada, né? Você perde seu brilho. Exato. E aí você deixa… a sua potência não aparece se você só quer agradar o outro. É o que a gente tava falando no começo disso aqui, né? Desse tema, assim. A gente não pode se anular. Eu tenho que saber… colocar o que é importante pra mim, mesmo que às vezes eu vá desagradar o outro. E muitas vezes o outro não precisa nem aceitar. Ele só precisa respeitar. Exato. Por exemplo… Fala. Não, eu gosto da unha assim. E aí, minha unha não tá te interferindo em nada. Não tá mudando sua vida. Exatamente, era isso. Você ia falar alguma coisa? Eu ia mais esquecer, daqui a pouco eu lembro. O que eu tinha falado mesmo, só pra você lembrar? Eu tinha falado que o outro não precisa aceitar, ele precisa respeitar, né?
É. Mas eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. É assim mesmo. Tranquilo, eu vou pegar mais um tópico aqui. Então, o que um adolescente precisa, mas raramente fala? Difícil, ele se raramente fala, deixa eu pensar. Eu acho que um adolescente, ele precisa, muitas vezes, ser ouvido, que a gente estava falando, ser ouvido de fato. As pessoas costumam não ouvir muito adolescente, porque já começa com o estereótipo de aborrecente. As pessoas não querem ouvir o adolescente, né? Como se fosse sempre tudo muito chato, ou muito drama, ou tudo muito. Eu acho que eles precisam ser ouvidos. Quando você para, é muito legal. Quando você para e deixa ele falar, e você presta atenção, e você troca, e você deixa ele te ensinar alguma coisa, eles gostam. Eles gostam, até a gente gosta. Eles gostam, e eles não têm muito isso. É sempre um julgamento. É o que você estava falando, os pais… Eles não têm muita voz, então? Não. É isso? Exato. Eles não têm voz. Não. É sempre… Assim, sempre não, né? Tem famílias que Muita obviamente faz. muita autoridade, muitas vezes, os pais… sempre querendo, né, sei lá, corrigir. Não, não é mandar, assim. Então, E aí eles não erram na tua frente também, porque já sabe que você vai ficar corrigindo. Então, eu acho que quando você para e fala… E deixa eles falarem sem julgar. Deixa eu ouvir aqui o que você vai falar sem te julgar. É muito bacana. Eu acho que isso eles precisam bastante. Tá. O que você diria pra quem tá esgotado emocionalmente nas férias escolares? Os pais ou os alunos? Os dois. Vamos lá. Assim, ó, o que eu falo… Os adolescentes sempre falam pra mim assim… as férias é meio entediante, não tenho o que fazer, né? O tédio, é verdade. Que eu acho que é uma coisa que acomete muito a eles. O que eu sempre falo, assim… Que minimamente… que eles montem uma rotina. Com coisas que eles gostam de fazer. Os pais pros filhos ou os filhos? Isso eu falo com os adolescentes, tá. né? Mas os pais… Eles terem um cronograma. Mas os pais podem ajudar os adolescentes e até podem fazer uma rotina diferente junto com os adolescentes. Né? Por exemplo, estou aqui, hoje trouxe, né? Meu chaveirinho. Então, assim… que eu falo para os adolescentes, ó, você não tem, né, que ir para a escola, você não tem que fazer lição, você não tem prova. Monta uma rotina do que você gosta de fazer. Tudo bem, você quer acordar mais tarde? Acorda mais tarde. Mas e aí, vai tomar um café? Vai fazer uma atividade física? Aí depois você vai jogar um pouco de videogame? Depois você lê um livro? Depois você fica no chat com seu amigo? Porque agora tem isso também, né? Não é presencial, às vezes. Então, para minimamente montar uma rotina… Pra, né, não ficar o dia inteiro lá, não tenho nada para fazer, ai, que tédio. Ou, o que eu falo muito para eles também, faz uma lista de coisas que você gostaria de fazer na vida. Não importa, sem julgamento. O que você gosta, né? O que você gostaria de fazer? Eu queria, sei lá, estudar guitarra. Eu queria saltar de paraquedas. Eu queria agora fazer tênis. Faz uma lista do que você queria. De repente, agora nas férias, você pode começar a fazer alguma coisa. E não necessariamente tendo que gastar dinheiro, porque isso é uma questão também, mas né, hoje também tem tanta coisa que você consegue… Vamos usar a internet para uma coisa boa, você consegue aprender na internet. Então, dá para fazer as férias ficarem um pouquinho mais dinâmicas, né? Também eles se esforçando um pouquinho, eles mesmo buscando coisas para fazer. Tendo a criatividade ali, né, pra fazer algo, né? E os pais podem, né? Óbvio que provavelmente, né, os pais continuam trabalhando, ou se também estão de férias, buscar algumas atividades. É óbvio que o filho, principalmente o adolescente, a criança sim, mas o adolescente, não vai querer ficar 24 horas grudado com os pais, né? A grande maioria. Mas dá para fazer algumas atividades com os filhos, né? Bolar alguma coisa legal, ou dentro de casa mesmo, ou sair para fazer alguma coisa. Então, dá para colocar alguma coisa na rotina. Com certeza, com certeza. É isso. E eu tinha escutado um livro, né, que falava muito que o tédio traz a criatividade, que você consegue ser criativo e explorar a tua criatividade com o tédio. Então tem o lado bom do tédio. Assim, ó, o tédio, ele é importante. O não fazer nada, ele é importante. Eu adoro. Nossa, como eu gosto. Porque é o tédio que muitas vezes te permite… Porque assim, ó, quando você tá entediada, tá chato ali.
O tédio é chato. Mas às vezes você não tá fazendo nada e tá gostoso, porque você tá precisando. Tá precisando A descansar. Mas cabeça. assim, ó, com o tédio você consegue pensar, tá bom, eu tô aqui, não tenho nada pra fazer, que coisa chata. Eu consigo quase que usar minha criatividade pra bolar outras coisas que eu posso fazer, outros pensamentos, ter alguma ideia. Então, esse vazio, que na verdade não é um vazio, porque a gente sempre tá pensando em alguma coisa, ele é importante para surgirem outras ideias. Então, por isso que a gente fala que o tédio é criativo. Né? Porque se sua mente está muito ocupada… Não surge nada. Né? Se você já está ali Nada ocupado, inovador. está o tempo pensando, o tempo fazendo, como é que vai surgir alguma coisa nova? Se você está o tempo inteiro ocupado. Exatamente. Então, o tédio, ele é bom, né? E isso, muitas coisas criativas surgem ali naquele Sim. momento. Você recomenda os pais dos adolescentes vigiarem o celular, monitorarem? Isso é uma questão importante. Sim, porque, Isa, o celular hoje é uma terra de ninguém. Se você tem muita coisa bacana, eu adoro, né? Tem muito conteúdo legal. Mas também tem, né? A gente viu naquela série que quem assistiu Adolescência. É meio, né, uma terra de ninguém. E um adolescente, ele ainda não tem o discernimento para saber exatamente o que é bom e o que é ruim, né? Muitas vezes eles não têm ainda malícia. Então, a gente… não é porque é adolescente… já sabe fazer algumas coisas que ele tá pronto. Então, eu preciso ver o que… Porque assim, ó, se seu filho sair para algum lugar que você não gosta, você não vai deixar. É a mesma coisa na internet. Eu preciso saber aonde ele tá entrando, aonde ele tá ali na internet, para ver se aquilo é coerente com os meus valores ou não, se eu acho bom pro meu filho ou não. Eu concordo totalmente. Então, sim, eu preciso saber o que meu filho tá fazendo ali na internet. E não o que eu falo é que assim, não precisa ser uma coisa escondida. Eu posso ter um combinado com meu filho, olha, dá aqui seu celular, deixa eu ver o que você estava olhando. Não precisa ser uma coisa, eu vou pegar o celular do meu filho escondido na hora que ele tá dormindo para olhar. E hoje em dia tem até um aplicativo que os pais colocam no celular do filho e conseguem ouvir a conversa. Isso eu não sabia. Não sabia? Não. Eu vou te contar como que eu fiquei sabendo, hein? Isso eu não como conheço. tem um aplicativo que dá pra saber. Porque eu tava numa feirinha do meu condomínio. E aí, nisso, eu encontrei uma mãe, que é uma colega minha, e ela tava conversando com outras mães, e eu tava no grupo das mães. E ela tava compartilhando que, a minha filha foi na casa da coleguinha, e elas queriam fazer um vídeo pro TikTok, só que a música era um funk, e um funk muito pesado para uma adolescente. E eu e o pai dela já falamos pra ela não dançar esses funks com a letra muito pesada, e nem postar. E então, as meninas estavam lá, fazendo vídeo, e ela falou, não vou participar, porque o meu pai não gosta que eu faça isso. Aí a coleguinha falou assim, mas a gente tem que fazer o que os pais gostam só na frente deles. Aí ela falou assim, não, eu não vou fazer. Inclusive, meus pais, eles escutam, porque eu tô com o meu celular, e tudo que eu falo, eles têm acesso. Fica como se fosse um rádio. Tá. E aí, eles escutam toda a conversa perto do celular do filho. É um aplicativo. Tá. E aí, nisso, ela falou… é o aplicativo tal? Eu sei burlar o sistema. Meu Deus! Você quer que eu pare… pause o aplicativo, que daí eles não vão escutar a nossa conversa. Então ela falou, não, eu não gosto de fazer as coisas erradas. E ela saiu e não gravou. E aí, ficou tocando a música pesada lá, porque… e a mãe acompanhou, escutando a cena, através do celular da filha. E a mãe tava assim, você viu? Que menina terrível de falar essas coisas pra minha filha e tal. E ela tava desabafando sobre essa situação. Aí eu fiquei sabendo que tem esse aplicativo, que tem como você escutar o que tá no celular do seu filho. Isa, esse eu não conhecia. Eu sei que tem aquele como você vigiar mais ou menos o que tá acessando e tudo mais. Só que você tá falando isso, me levantou um ponto importante, que é assim, ó. Até onde é limite e é saudável, até onde é um controle. Assim, Justo. Um controle meio até invasivo, né? Porque eu sei lá, tô pensando agora, preciso pensar melhor, mas assim, eu instalar um aplicativo no celular da minha filha que eu vou ficar ouvindo a conversa dela, não sei, me passou uma coisa um pouco
Eu tô invadindo. Tudo bem que é um adolescente, mas eu tô invadindo um pouco a privacidade também. Não, A pessoa não vai se sentir muito à vontade, né? né? Então eu acho que tem que ter um. Mas pode salvar muitos riscos também, né? Então, aí a gente entra num outro ponto. Você vê que uma coisa vai ligando à outra, porque assim, ó. Eu sempre falo para os pais que, assim, a liberdade ou a confiança é uma coisa que eles vão ganhando nossa também, né? Porque se eu tô vendo que meu filho trilha um caminho ok, né? Eu tô vendo o comportamento, ele vai me dando. Segurança. O seu filho porque é bom, mas e o mundo que é ruim? Então, agora assim, ó. Esse que é o ponto. Então, Isa, mas aí também entra num outro ponto que é assim, ó. Não tem como eu controlar o mundo. Você não controla, você não controla. Né? Isso, o seu filho, você pode. Então, e é muito assim, curioso que isso é uma coisa que aparece muito na terapia. A necessidade das pessoas de controle. E eu sempre falo, gente, a gente não tem controle. Eu tenho um pseudo-controle da vida. De qualquer coisa. Por exemplo, a gente tá aqui, tá tudo ótimo, né? Eu já programei o que eu vou fazer depois, saindo daqui. Se eu levantar agora daqui, eu torcer o pé e quebrar o pé, já muda todo o acabou percurso. minha programação, acabou meu controle. Então, eu gosto de falar isso porque, assim, o controle, ele é relativo. Ele é relativo mesmo. Então, tem coisas determinantes. Então, esses pais que têm esse controle desesperado nos filhos, eu também não acho uma coisa completamente saudável. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, eu tenho que saber o que está fazendo, mas eu também preciso dar um pouquinho de liberdade. Respiro para não sufocar, né? E aí é isso, eles vão ganhando essa nossa, como chama? Confiança, conforme eles também vão me dando. Exato, uma troca, né? Então eu acho que vai muito daí. Você tá fazendo tudo que eu considero certo, então toma mais um pouquinho de espaço. Você tá indo bem? Toma mais. Poxa, pisou na bola, volta. É bem isso. A sua criação foi como? Entre liberdade e… Não, a minha mãe era muito brava, Isa. Ela podia, assim, ela podia ter sido um pouquinho menos rigorosa. Ah, tá. Mas, como eu te falei, hoje eu agradeço. Porque também se ela tivesse soltado muito. Não tinha dado bom, não. É isso. E aí, quando os pais também ficam muito em cima do filho, de querer privar muito, a primeira oportunidade que você tem de fazer uma… De sair um pouco da risca, você vai. Porque você fala, ufa, é o que eu queria. Então, porque prendeu tanto que quando solta… Assim, ó, muito importante é o diálogo, né? Então, eu sempre falo… E não é um diálogo assim, eu também tenho que explicar tudo. Porque às vezes também não quero deixar, porque simplesmente não quero. E eu que sou mãe, eu que mando, eu que sei, não quero. Mas é legal que a gente fale, ó, eu não acho legal por isso, isso, isso. Você não vai por isso, isso e aquilo. Ponto. O diálogo, porque o que você falou é verdade também. Se eu prendo, não dou explicação porque eu tô prendendo. E ele não tá entendendo por que tá acontecendo isso. Porque quando eu explico, por mais que ele não aceite, eu tô explicando por que eu tô fazendo aquilo. Se eu faço a coisa sem explicar… A pessoa não entende. Vira uma ditadura, não tem conversa, não tem chance, não tem opção, não tem nada. E o que você falou é muito verdade. Ou a pessoa vai fazer escondido, que sim, né? Falo aqui, conto para os pais que sim, seu filho faz coisas escondido, a grande maioria faz, e tudo bem, também faz parte. Mas quanto mais você apega… A minha mãe falava uma coisa que era muito legal, ó. Se você colocar um punhado de arroz, de açúcar na sua mão, e você segurar, o açúcar começa a escorrer pelos seus dedos. Se você deixar o açúcar aqui, ele vai ficar na sua mão. Então, por isso que eu acho que esse equilíbrio, ele é importante. Não é pra você soltar, porque ainda não tá pronto pra você soltar, mas também não é pra… Adolescente e festa do pijama. O que você aconselha pros pais? Pode deixar aí ou não? Ai, depende. Então, depende, Isa. Na casa de quem? Você conhece a mãe? Quais os valores dessa família? Quem vai estar? Qual é a idade? Então, tem muitas variáveis. Variáveis, mas polêmico esse tema, né? Eu acho que tem muita coisa pra olhar ali. Por exemplo, minha filha mais nova tem 11. Se tiver uma festa do pijama, eu conheço os pais, eu sei quem são, vai numa boa. Ai, não conheço os pais, ou percebi que esses pais têm alguns valores que não são os mesmos valores que eu. Não vai. Simplesmente não vai. Porque é um risco também, né? Assim, deixar seu filho dormir fora. Realmente. Agora, vamos entrar um pouco na temática sobre distorção de imagem. Você atendeu muitas, principalmente mulheres? Quase que 100% mulheres.
É uma pressão, assim, da sociedade que causa isso, não é? Ô, Isa, na verdade, assim, ó. Distorção da imagem corporal, todo mundo tem um grau. Ah, é? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Porque quando eu me olho no espelho, é óbvio que eu tô me vendo, né? A imagem refletida no espelho. Mas eu também tenho uma imagem mental do meu corpo. Então, a imagem mental que eu tenho do meu corpo, porque eu me vejo desde sempre, ela meio que sobrepõe a imagem que eu tô vendo ali no espelho. Então, todo mundo tem uma distorção. Quer ver um exemplo? Você se vê no espelho da sua casa todo dia. Provavelmente, quando você vai num shopping e você se vê naqueles espelhos no shopping, às vezes você se vê um pouco diferente. É ou não é? É Questão de iluminação também. Então, mas é porque eu tô acostumada Nada a a ver ver. aquela imagem e eu tenho uma imagem mental daquilo que eu tô vendo. Ah, entendi. Né? Entendi, Então, entendi. distorção da imagem todo mundo tem. O que acontece, por exemplo, num transtorno alimentar como anorexia, é que essa distorção da imagem ela é enorme. Né? Então, por isso que a pessoa, né, geralmente a menina, ela tá, sim, um palito e ela tá se vendo mais gordinha. Porque a distorção, ela é... E o inverso também acontece, tá? A pessoa, às vezes, quando engorda muito, ela continua se vendo magra. Né? A gente sempre tem a sensação da anorexia, né? Lembrança da anorexia, mas o contrário também acontece. Não é fácil ser adolescente, hein? Porque a maioria também é adolescente, isso, não é? As causas. É, adolescente e jovem. Adolescente e jovem. É. E, assim, tem algumas causas principais pra levar a pessoa a ter anorexia, distorção? Ô, Isa, porque a anorexia é um transtorno mental, né? Transtorno alimentar, mental. Qualquer transtorno mental, a gente nunca pode dizer que é uma causa só. Ele é sempre multifatorial. Então, sempre, qualquer transtorno, anorexia, ansiedade, depressão, TDAH, ele tem um componente genético importante. Tem até alguns que tem mais. Precisa do componente genético. Precisa. Todo transtorno mental tem um componente genético. Tá. Né? E aí, tem história de vida, tem o ambiente que essa pessoa né, cresceu, tem o temperamento. Então, é sempre multifatorial. Multifatorial. E também a questão do bullying na época da adolescência, né? Onde mais acontece é na adolescência, o bullying. Então, essa coisa do bullying também é interessante, porque assim, hoje, qualquer coisa que você fale também vira bullying. Vira bullying. E isso Tá. não é verdade. Não né? é bullying. Criança e adolescente, por mais que a gente ache que a criança é fofinha, eles são cruéis, desde sempre. Desde antigamente. Então, a criança ofender o coleguinha, falar alguma característica que, né, o coleguinha não gosta, isso é comum. Acontece. Um ataque, né? Um ataquezinho. Isso não é bullying. Ataca o outro ali, né? Isso não é bullying. O bullying é realmente quando uma pessoa começa a se implicar com aquela. Atacada pela grande maioria, né? Todo dia. Isso a gente chama de bullying, né? Agora, porque o coleguinha falou que o outro usa óculos 4 olhos. Ele não foi legal, mas isso não é bullying. Foi um comentário só isolado, né? Exato. Agora, quando é constante… É porque senão, é preciso saber lidar com isso também. Com o bullying. Né? Até com esses comentários. Xingamentos. A gente precisa aprender a lidar com a crítica também. Microviolências, né? Porque sempre vai ter na vida, né? Como a gente não controla o outro… Exatamente. A gente sempre tem umas pessoas com os comentários inconvenientes, do tipo… Ai, nossa, mas você engordou! Nossa, mas você… sempre tem os comentários, né? Sim. Como lidar com esses comentários inconvenientes, assim, no dia a dia? Essas microviolênciazinhas, sabe? Você tem que devolver pra pessoa? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez… faça pensar um pouco. Tá. Quando você ouve um comentário sobre você que você não gosta, ou que você fica muito incomodado, eu sempre falo, para e olha para aquilo. Porque se te incomodou tanto, por que te incomodou tanto? Porque assim, se virarem para mim e falarem, Thaís, você é falsa, eu não vou nem ligar. Porque eu tenho convicção absoluta que… Tenho outros milhões de defeitos, mas esse eu não tenho. Então você sabe a sua verdade, tá tudo Agora, bem. se falarem pra mim, nossa, Thaís, você foi muito egoísta. Aí te pegou… Puta, aí eu vou ficar, meu Deus, por que será que eu fiz? Por que tá falando que eu sou egoísta? Porque eu, às vezes, acho que eu sou mesmo. Então, quando você ouve um comentário que você fica muito mal, olha para aquilo de uma forma diferente. Isso é um ponto que eu acho importante. Agora, outro ponto as pessoas que falam…
sempre falo, né, para os meus filhos, para meus pacientes. Tem coisa que não precisa se falar para outra pessoa. Né? Tem bastante coisa na internet que fala isso e é bem bacana. Tem a regra dos 5 minutos. Eu vou falar alguma coisa para você, se eu souber que em 5 minutos você pode resolver. Então, Isa, se você tiver com uma sujeirinha no dente, eu vou falar, Isa, tem uma sujeirinha no seu dente. Beleza. Tem como resolver. Se eu achar que, sei lá, não gostei do seu brinco, você vai conseguir resolver agora? Não vai. Por que eu vou falar mal do seu brinco? Eu entendi. Exato. Né? Então, e quando você recebe uma crítica, eu acho que é importante você olhar se não tem um que você se identificou naquela crítica. Agora, se não, a melhor coisa, ignorar e Vamos supor. segue sua vida. Nossa, mas vamos nesse comentário. Você engordou! Você vai falar o quê? Engordei! Dá vontade de viu? perguntar, né? Quem te perguntou? Eu acho muito inconveniente quando Não, falam é muito inconveniente quando falam do corpo mesmo. alheio, assim, sabe? Mas a pessoa fala. Né? Fala. Pessoas, né? Pessoas. Eu acho que o primeiro insight mais forte que eu aprendi na minha terapia, porque eu faço terapia desde os 17, tenho 25. Aí hoje em dia a minha psicóloga até fala que eu sou terapeutizada. Muito bom. Aí quando eu preciso eu uso essa palavra, do tipo, se alguém vem me atacar, Aí eu já falo. sou terapeutizada. Eu falo assim, eu já sou terapeutizada. Adoro usar essa. Então. Mas o que acontece? Onde eu tava? O primeiro insight foi justamente isso, quando eu comecei a terapia. Sabe quando você fala, caraca, eu aprendi uma coisa nova, e sua cabeça fez assim? Foi uma coisa que, falando assim, parece super simples, mas na época fez muito sentido pra mim. Que foi isso sobre controle. Que eu não controlo o mundo, que eu não controlo o outro, que eu controlo só as minhas ações. E quando você entende isso, que eu acho que eu entendi isso quando eu tinha uns 19 anos, assim… Ainda foi cedo. Foi cedo, não, foi… eu tirei um elefante das minhas costas, assim, que o mundo ficou mais leve, sabe? Então, eu acho que é por isso que a terapia é tão importante, porque parece que você lida muito melhor com a vida, você fica muito mais… Você chega mais perto da felicidade. Você não acha? Pois é, porque assim, ó, a gente vive… eu não fico pensando muito no que eu faço, a gente não para pra pensar nisso. E a terapia proporciona esse momento… né, de eu refletir, por que eu tô fazendo desse jeito? Por que eu sofro com isso? Coisa que a gente não faz no nosso dia a dia. Sim, e esses dias eu tava até conversando com um amigo meu sobre o que eu tava falando na minha terapia. Eu levei pro meu amigo. Daí, mas assim, eu tava com uma agenda ocupada, eu tava com 1000 coisas pra fazer. Eu tava fazendo todas essas… Tava trabalhando, mas no meu tempo livre, que eu estava conversando com meu amigo, eu trouxe as pautas da minha sessão de terapia pra ele. E aí, nisso, ele falou que eu precisava arranjar mais coisa pra fazer da vida. Ah, por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de refletir. Você entendeu? Então, muita gente que não é terapeutizado, quando você fala que você é uma pessoa que reflete sobre a sua vida, sobre as suas condutas, sobre os seus padrões… Acho que é perda de tempo. Acha que é perda de tempo e acha que você tá com a cabeça vazia por parar pra pensar nos seus padrões de comportamento, na sua criação, do que você gosta, o que você não gosta, no seu autoconhecimento. Então eu vejo que… E era um homem que eu compartilhei, um amigo homem. E aí ele achou que isso era como se fosse uma… Isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Sim. Que era uma questão… Você tá com… Você tá se ocupando? Por que você tá refletindo sobre os seus padrões, valores e comportamentos, sabe? Foi essa a queixa dele. E ele nunca fez terapia. E vive no automático. Vive no automático. Exato. Né? Exato. Não para pra refletir se tá bom, se não tá. Tô seguindo no caminho certo, não tô, o que eu posso melhorar. Né? Porque também, enquanto seres humanos, eu acho que a gente tende a evoluir. Foi isso que eu falei. Eu falei, não faz sentido eu viver uma vida sem evolução. Se eu vivo no automático… Você continua na mesma. Eu tô sempre igual. No mesmo degrau, né? No mesmo degrau. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas terapia é só pra quem tem problema, é só pra quem tá louco. Eu escuto isso até hoje. Fala. Não, né? Claro, quem tem um transtorno tem que fazer terapia, né? O tratamento é psiquiatra e terapia. Isso não tem escolha. Mas uma pessoa que não tem um transtorno, mas ela quer, sei lá, viver melhor, lidar melhor com os problemas, lidar melhor nos relacionamentos, se comunicar melhor, terapia é super bacana. Eu concordo completamente. Ainda bem que a nossa sociedade está evoluindo em relação a isso, de pensar que terapia não é só pra louco. E a terapia pode ser pra todo mundo. Não, melhorou muito, muito mesmo. Ainda tem esse estigma. Esse preconceito, ainda tem, né? Mas assim, melhorou
sei lá, 200%, Isa. Eu acho que melhorou muito na pandemia. Vamos falar sobre hábitos, né? A gente tem hábitos muito positivos na nossa vida, por exemplo, tô com o hábito de fazer academia. Muito bom pra tua vida. Agora, o hábito, por exemplo, de fumar cigarro, um exemplo porque eu não fumo. Mas o hábito de fumar não é muito positivo pra tua vida. Então, como mudar hábitos negativos? Tá. Então, você tá falando duas coisas importantes: mudança e hábito. Então, vamos primeiro falar de mudar. Mudar é muito difícil. Porque, por mais que seja uma mudança para algo melhor. Então, moro numa casa pequena, tô indo para uma casa maior. Não é fácil a gente mudar, porque a gente tá saindo de um lugar conhecido para uma coisa desconhecida. Então, para o ser humano, isso é muito difícil. A mudança é difícil? A mudança é difícil, mesmo que assim, ó, eu tô assim, vou falar uma coisa feia também, tá? Tô nadando no cocô, mas eu conheço aquilo, é quentinho, eu já sei como funciona. Eu já escutei isso uma vez de uma psicóloga. Eu vou sair daquilo, é difícil, né? Então, qualquer mudança que a gente faça na nossa vida requer uma energia, e não é uma coisa simples da gente fazer. Um hábito, então, piorou, porque hábito é aquilo que eu faço, né? todo dia, com frequência. Então, eu trocar aquilo que eu faço todo dia, né? Se uma mudança já é difícil, imagina uma coisa que eu faço todos os dias, ou com uma certa frequência. Então, para você mudar um hábito, às vezes eu escuto assim, você tem que ter vontade, né? Quero ir na academia todos os dias, tem que ter vontade, você tem que ter força de vontade. Lenda. Vontade já é uma coisa que a gente não tem sempre, né? Tem que ter disciplina, né? Força de vontade, então, eu nunca vi, né? Força de vontade. Que termo horrível. Enfim. Então, é assim, é disciplina. Eu tenho que ter disciplina e eu tenho que ter um objetivo naquilo que eu vou fazer. Eu quero mudar um hábito por quê? Por que eu quero mudar esse hábito? Aí, é legal de fazer um exercício de imaginar, tá? Quando eu mudar esse hábito, como é que eu vou me sentir? Como é que vai estar a minha vida? Porque daí vai motivando, né? Exato. Eu tenho que buscar motivações para eu conseguir mudar, né? Ou trocar esse hábito. E eu sempre falo também que, assim, ó, para você mudar um hábito, você tem que começar pequeno. Não adianta você querer... Vou trazer o exemplo da academia, que eu acho que é o mais fácil. Eu não faço academia, quero começar o hábito de ir na academia. Agora eu vou todo dia. Não. Vamos por partes, né? Vamos criar pequenos objetivos. Eu vou começar indo 2 vezes por semana. Quando eu conseguir, aí eu aumento para 3. Então, não fazer também planos miraculosos. Mirabolantes, Porque não vou fazer, vou me frustrar e daí eu não vou fazer mesmo. Né? Então, se a gente vai devagar e sempre, não é que é fácil, mas tem mais chance de dar resultado. Realmente. Então, fica aí o conselho, né? Pra quem quer mudar de hábito, porque realmente não é fácil aquilo que já tá enraizado. E o primeiro passo é o reconhecimento, né? Pra tanto os defeitos da gente, quanto os hábitos negativos. Na verdade, reconhecer que algo que eu faço não tá legal também não é uma coisa simples. Não. Às vezes você pensa que você tá fazendo e você pensa que nem, né? Não é, isso aí já dói. Porque por que eu tô fazendo isso, né? É verdade. Então, o primeiro passo, eu acho que é reconhecer. Nossa, eu tenho o hábito de fazer isso. Ou tô acostumado a fazer isso, mas isso aqui não tá legal. Então, esse reconhecimento já é um passo importante. É verdade, já é um passo importante. Qual que é o maior desafio nas suas sessões atendendo? Eu acho que, para mim, a parte mais difícil é quando eu atendo um paciente que geralmente é adolescente, nessa situação, que não fala. Que ele vai porque, né, a mãe pediu para ir. Ele nem quer ir. Ou porque ou às vezes até quer ir, mas é uma pessoa super fechada. E aí eu tenho que, sabe, funcionar como um saca-rolha. E tem sessão que eu fico... Sabe que a sensação que, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Pirueta, malabarismo aqui. A pessoa fica quietinha. É um desafio. Eu acho bem desafiador isso. Eu acho que são as sessões mais difíceis para mim.
Já aconteceu de você falar pros pais, ó, ele não quer falar, então se ele não quer fazer, não adianta? Ou não? Não, Não? não. Você fica com o paciente… Fico porque, assim, tem muito paciente… É assim, ó. Uma sessão de terapia geralmente leva em volta de 50 minutos, né? 45 a 60 minutos, uma média 50. Quando você vai atender um adolescente, muitas vezes… e os pais às vezes assustam, não dá para eu ficar 50 minutos com o adolescente. Por exemplo, numa situação dessa, que é super fechado. Às vezes eu começo a sessão com 20 minutos, já tá bom. E aí, conforme eu vou conseguindo entrar um pouco, a gente vai aumentando a sessão. Então, é um trabalho de ir acessando ele, né? Quando é muito fechado, eu preciso encontrar alguma forma de acessar esse paciente. Né? E às vezes, até com um adolescente mais velho mesmo, é pintando. Às vezes, eu já cheguei com um adolescente a tomar um lanche. Ah, vamos fazer um lanche. Ah, é? Ali a gente… Porque eu tenho que encontrar formas de acessar quando é assim. Então, eu acho que é o maior desafio… Pra mim, assim, que eu acho o mais difícil é isso. Quando a pessoa é muito fechada, ela não fala. E aí, eu tenho que usar outros recursos até eu conseguir acessar ela. Mas também, quando eu consigo, eu fico muito feliz. É uma conquista, né? Uhum. E a sua maior conquista como psicóloga? Nossa, que pergunta difícil. Você tá fazendo pós em neurociência. Né? É uma conquista, não? É. Não, mas não é a maior. Não, não é a maior. Eu acho que a maior conquista… Eu acho que não tem uma maior conquista. Eu fico extremamente feliz quando eu recebo um feedback de um paciente que ele conseguiu fazer aquilo… né, determinada coisa que a gente estava conversando, que eu ajudei em determinada coisa. Sim, quando eu vejo que a gente trabalhou juntos e ele realizou alguma coisa, ele conseguiu alguma coisa, ele tá melhor. Isso me faz muito bem. Quando eu recebo um feedback assim, pronto, meu dia, ganhei o dia. Tipo, você me ajudou, eu consegui Sim. atingir tal objetivo. E eu sei que é um pouco egóico também, né? Porque tipo, eu fiz. E eu sei que assim… Eu não fiz nada. Mas você direcionou. Eu só de tava ali junto, tava encontrando junto. o caminho. Porque… Encontrando o caminho, exato. Mas isso me faz um bem danado, assim. Eu adoro. Gosto. Mas é bom também a gente reconhecer, assim, né? Na nossa carreira, o que assim, faz bem pro nosso coração. Eu né? adoro. Eu acho muito gostoso mesmo. Nas suas consultas, você vê muito a questão do ego entre adolescentes, assim, ou não? Vejo deles mesmo, mas principalmente… Dos pais. Das relações dos pais. Sim, assim… A valorização do ego é uma questão também importante, assim, a ser trabalhada. Neles também, né? Mas o adolescente tem muito disso, porque eles acham que eles são super-heróis no sentido de… Eu posso tudo, nada vai acontecer comigo. Isso é muito egóico, né? Falando sobre vida pessoal… Você já foi casada, aí você separou. Hoje em dia você está namorando. Isso Sou casada. Hoje você tá casada, você mora junto. Isso. Ah, tá. E aí você tem… Nesse primeiro casamento, você teve 3 filhos. Do meu primeiro casamento, eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 24, está grávida. O mês que vem serei avó. Que esquisito falar isso, mas tudo bem. O meu filho do meio, que é o único menino no meio da mulherada toda, tem 21 anos. E tenho a minha caçula desse casamento, que tem 11. O meu marido… É que a gente não é casado, mas a gente mora junto, tá? Então tá, ele tem 2 filhas, então eu tenho 2 enteadas. Uma tem 19 e a outra tem 10. Parabéns, vovó, que venha com muita saúde, felicidade, amor. Obrigada, essa criança obrigada. que venha com muita saúde. Obrigada. E você lida, então, com muitos adolescentes. Porque você tem uma filha adolescente. E também, agora, do seu atual marido / namorado, tem as filhas que vieram do casamento anterior dele, né? Isso. Então, você vê na prática, você vive essa fase. Eu vivo no meio de jovens e adolescentes. Sim. E isso te ajuda também no seu trabalho, assim, né? Ajuda. É quase um experimento social. Eu tenho a minha cobaia pequena, né? De 11, ela é a minha cobaia. Eu brinco com ela, às vezes, tadinha, eu falo… Nossa, filha, é difícil, né? Ser mãe… Ter uma mãe psicóloga, né? Porque, sim, né? Eu utilizo
algumas coisas com ela. Tem hora que não, tá, gente? Porque aquele ditado é um pouco verdade. Casa de ferreiro, espeto de pau. Aham, com Sim, certeza. né? Às vezes, sei lá, um deles me pergunta: mãe, cadê a psicologia? Eu falo, a psicologia tá ali, ó, no consultório, aqui agora não veio. Eu sou Aham. humana também, né? Exatamente. Mas assim, ó, Isa, os meus filhos, que hoje já são adultos, né? Quer dizer, a de 24 acabou, né? Agora já é adulta mesmo, de 21 ainda sim. meio adolescente. Eu tive uma experiência com eles, adolescentes, muito boa. Eles me deram muito pouco trabalho, né? Geralmente a gente tem a ideia de que o adolescente vai dar um pouco de trabalho. Eu não tenho… Essa referência, Não, assim. eu não posso, assim, eu não… Foram tranquilos. Foram muito tranquilos. Assim, eu não posso reclamar, sabe? Essa coisa da mãe perder o sono porque saiu pra balada, nanã. Sim, já saíram, mas assim, foi muito tranquilo mesmo. Eu acho que eu sei que tem uma parte minha, né? E do pai deles, da criação, óbvio. Não vou tirar meu mérito, não. Aham, porque eu sei com que eu tenho o meu certeza. mérito aí. Mas eu também acho que tem muito da personalidade deles e do jeito deles, então… E agora a minha caçula, né, tá com 11, tá entrando na pré-adolescência, mas eu acho que ela também não vai me dar trabalho, não. Vai ser tranquila. Espero. E aí, hoje em dia, você atende, você vê os adolescentes com a personalidade totalmente diferente, dando trabalho pros pais. Aí você fala, caramba, né? A realidade completamente diferente na casa dos outros. Eu fui uma adolescente, eu não dei… quer dizer, minha mãe, se estivesse aqui, coitadinha, ela ia falar que eu dei trabalho. Mas eu era um pouquinho mais rebelde, assim. Uhum. Eu acho que se eu tivesse uma adolescente, um filho adolescente, talvez igual eu fui, eu teria tido um pouquinho mais de trabalho. Entendi. Se você fosse sua filha, né? Se eu fosse a minha mãe. Ah, Se eu fosse a minha mãe, eu acho que eu teria tido um pouquinho mais de trabalho. Uma Taizinha, né? Mas tudo bem. E hoje em dia, então, você tá realizada profissionalmente? Tô. Feliz com a sua vida amorosa? Feliz com a minha vida amorosa, tô ótima. Ai, que Uma fase ótima. Que maravilhosa. E você… quanto tempo foi pra você sair de um relacionamento e entrar em outro? Como foi esse processo? Olha, Isa, um relacionamento, ele nunca acaba quando ele acaba, né? Ele já acabou um tempo antes, né? Então… Eu fiquei casada há 22, 21 anos, mas o meu relacionamento já não estava bom há 2 anos antes da gente realmente né, se separar. E depois que eu me separei, uns 6 meses depois, eu tive um reencontro, né, com o meu atual marido, porque eu já conhecia ele, né, eu conhecia ele lá de trás. E aí, ele também, né, tinha acabado de se separar, e aí aconteceu. Ah, então foi rápido, Foi assim, não foi. demorou muito. Não. Nossa, que legal. E você conseguiu se entregar pro amor, assim. Sim, teve totalmente. essa entrega. Eu vejo seus posts toda apaixonada. Toda romântica. Romântica. Você é romântica? Eu sou. Você gosta de ganhar flores, desse carinho? Olha, ganhar flores eu não ligo, tá? Ah, tá. Nem gosto muito de ganhar, mas eu sou romântica, por mais que eu saiba que a realidade não é exatamente assim, eu sou a pessoa da princesa, do príncipe. Eu sou essa pessoa. Que fofa! Sou. Que fofa, nossa, muito fofa mesmo. Eu gostei muito de saber entender mais sobre psicologia, saber sobre sua vida pessoal. Foi um bate-papo maravilhoso. Foi mesmo, foi uma delícia, Isa, foi muito Com bom. certeza, a galera de casa tirou vários insights, aprendeu bastante com a nossa troca. Então eu agradeço por você dedicar seu tempo, por ter vindo aqui no Sacodecast. Fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigada, Isa, eu que agradeço, adorei, achei muito gostoso. Que bom! Você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais, seu Instagram, no caso, que você mais usa, né? O que eu uso é o Instagram, é Thaís.talhasac. Depois você põe na tela, porque vai ser difícil. Talhasac, isso mesmo. Acho que eu preciso mudar o nome do Instagram pra ser mais fácil. Mas vai estar na tela, pode deixar. Tá Você bom. que acompanhou a gente até o final, muito obrigada pela presença. Inscreva-se no canal do Sacodecast. Sacode.cast nas redes sociais. Eu posto vários cortes curtos. @IsaPortiolli meu. Obrigada e até a próxima!